Olá, meu jovem aluno, minha jovem aluna. A gente vai fazer agora aqui uma aula introdutória de Rhino para iniciantes. E a gente vai fazer um exercício bem simples, que é uma treliça, tá? Metálica, bem simples aqui, é mais para a gente entender como é que funciona o Rhino. Então esse exercício a gente tem algumas maneiras de se fazer ele, tá? Algumas maneiras que a gente consegue fazer ele. Eu vou tentar pelo menos mostrar umas duas aqui, duas ou três alternativas para cada passo que a gente for fazer aqui, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender aqui do Rhino, que nós temos uma vista aqui, uma vista de topo, uma vista superior, uma vista frontal e uma vista lateral direita. E o resultado do que a gente faz nessas vistas aparece aqui na vista de perspectiva. Tá? Bom, por exemplo, vou fazer um box aqui, ó. Vou aqui na vista de topo, fiz a planta do box. Agora aqui na vista lateral, ó, eu vou colocar a altura. E o resultado vai aparecer aqui na perspectiva. Se eu quero colocar todo o desenho em primeiro plano, tá? Em primeiro plano, nas quatro vistas, aqui em outro vídeo eu já mostrei que aqui nessa parte aqui tem um tal de Zoom Extends. E ele também, vocês vão ver que se clica com o botão direito é uma coisa, se clica com o botão de esquerdo é outra. Então aqui a gente está vendo que se a gente clicar com o botão esquerdo, ele vai colocar em primeiro plano em todas as vistas. Tá? Outra coisa interessante aqui também, aqui a gente está vendo o desenho aramado, né? O pessoal chama isso aqui de aramado, né? Porque a gente consegue ver todas as linhas, ou wireframe, tá? Também usa-se esse termo. Então nessa parte aqui tem as esferas, ó. Tem aqui preenchimento, que é o shade, e aqui no lado tem, se eu clicar com o botão direito, ele vai preencher, ou vai colocar um material, que é o shade, e se eu clicar com o botão esquerdo, ele vai colocar o aramado. A diferença desse aqui para esse, é que esse aqui ele vai colocar só material. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, e clicar aqui, ele vai colocar o material, ó. Se eu clicar nesse aqui, ele vai colocar material e o aramado, ó. Então eu vou clicar aqui na vista aqui, ó, e vou, ó, ele colocou o material e o aramado. E se eu clicar com o botão direito, volta a ser wireframe. Essa esferinha aqui é para renderizar, tá? Isso aqui a gente vai ver mais para frente. Bom, outra coisa importante também, eu já expliquei em outro vídeo, se eu quero alterar aqui, né? Se eu quero alterar a visualização, eu clico com o botão direito do mouse, tá? Então, com o botão direito do mouse aqui, eu rotaciono, eu faço o Rotate View, que é a mesma coisa que eu clicar aqui, tá? Aqui tem um atalho, né? O Ctrl, Shift, aqui tem um atalho aqui. Se eu deixar o Ctrl pressionado, mais botão da direita, é o Zoom. Se eu deixar o Shift pressionado, mais botão da direita é o panorâmico, que seria esse botão aqui. Então, todos os comandos aqui que eu tenho, que eu consigo fazer o atalho aqui com o botão direito, eu vou ter esses comandos aqui, ó. Tá? Todos eles aqui, ó. Tá? E aqui também, sempre que tem essa flechinha apontada para o canto inferior direito, se eu clicar, ele vai aparecer mais outras maneiras de eu posicionar o desenho aqui. Tá? Bom, aqui deixou escala 1 para 1, né? Tá, mas vamos voltar lá, vamos deixar aqui todas as vistas aparecendo aqui. Então isso aqui é só para a gente entender, tá, como a gente vai se localizar aqui. Bom, outra coisa também importante, aqui no Rhino também em outro vídeo eu já expliquei, é que se for olhando aqui ele tem uma sequência. Então aqui, ó, selecionar, daí vem o primeiro elemento mais simples, né, do desenho, que é o ponto, depois vem o segmento, depois vem as figuras, depois vem figuras mais complexas, depois vem os modificadores dessas figuras, daí vem as superfícies, os modificadores das superfícies, daí vem os sólidos, os modificadores dos sólidos, e aí vai até chegar no final. Então ele tem uma sequência aqui lógica para ter esses comandos aqui, ó, tá?
Eu nem vou me ater muito aqui às abas aqui em cima agora nesse exercício, tá? Eu vou ficar mais aqui na parte lateral e mais essa parte de visualização. Outra coisa importante, que eu também já expliquei em outro vídeo, se você quiser deixar uma vista só, por exemplo, que é só a vista superior, no caso agora vai trabalhar só com a vista superior, eu dou duplo clique, ficou só a vista superior. A grade aqui, eu não vou alterar o tamanho da grade, mas tem como alterar o tamanho da grade. Tá? Isso aqui eu vou mostrar depois em um outro vídeo aqui, agora não vai fazer diferença. O que eu vou sugerir é que a gente trabalhe com a grade e trabalhe usando, né, como ferramenta de precisão a própria grade. Então tem que deixar esse grid snap aqui, que eu também já mostrei em outro vídeo, ele ligado, e também eu vou pedir para ligar esse gimbal aqui, tá? Pode deixar igual como está aqui o meu, tá? Tá excelente. E aqui deixar o end aqui, ó. Então a gente vai fazer aqui uma linha, uma polyline pode ser, ou linha, tá? A princípio, para esse exercício não vai ter diferença, se eu fizer line ou polyline, tá? Então a gente pode começar com line aqui. Vou fazer uma linha de um tamanho qualquer aqui. Ó, a linha está aqui. Se eu der duplo clique aqui, ele vai aparecer a linha aqui na vista de topo, na vista frontal, na vista lateral direita vai aparecer um ponto, né? E aqui na perspectiva está a linha aqui. Bom, o que acontece? Eu poderia, por exemplo, se eu quero fazer 4 subdivisões aqui, ó, por exemplo, eu poderia estar pegando aqui o polyline e fazendo 1, 2, 3, 4, 5 aqui, ó. Botão direito do mouse finaliza o comando ou a tecla ESC. Tá? Então aqui eu tenho as divisões aqui. Ou eu posso clicar nesse segmento aqui de linha e posso usar um comando chamado divide. Por que eu estou falando desse comando divide aqui? Ó? Porque depois a gente vai acabar usando esse comando no Rhino, no Grasshopper. Tá? Então aqui, ó, tem o divide, tem esse divide along crease aqui, tá? Mas vamos usar esse primeiro aqui, ó, tá? Esse primeiro aqui, comando divide. Daí o que acontece? Tudo que vocês forem fazer no Rhino, eu vou pedir para vocês começarem a prestar atenção agora nessa linha de comando aqui, ó. Para quem trabalha com AutoCAD é a mesma lógica, tá? É a mesma maneira de se trabalhar. Então aqui, ó, ele já colocou, tá? No meu caso aqui, ele colocou como 5. Geralmente o valor vem 1, tá? Mas é que ele já colocou como 5 subdivisões, tá? E daí aqui tem, tá, as opções, tá? Então eu vou pedir para não cortar a linha, eu quero que a linha continue sem cortar, depois eu posso mostrar como é que seria ela cortada. Eu quero só a marcação dos endpoints aqui, tá? Esse output aqui eu vou deixar em null e eu vou fazer ao longo da linha, tá? Então aqui, a princípio, eu só poderia dar Enter, ou clicar nesse lang aqui, tá? Mas eu vou colocar aqui valor 5, só para confirmar, e vou dar um Enter, ó. Então o que acontece, ó? Vocês perceberam que eu tenho a linha aqui, tá? E essa linha agora ele acabou fazendo 5 subdivisões independentes aqui, ó. Tá? Então por aqui eu também tenho as 5 subdivisões independentes, e eu tenho aqui também, ó. Então, tanto faz, tá? Eu posso fazer tanto de um jeito quanto do outro, as duas maneiras vão funcionar, tá? Bom, o que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu vou selecionar isso aqui tudo, e eu vou agora copiar. Eu poderia fazer de novo a mesma linha, tudo mais, como as 3 linhas que eu vou usar são iguais, eu vou pegar aí, vou copiar. Aqui tem o comando copy, tá? Ou se eu clicar aqui em cima do move, aqui, ó, que aqui são os comandos de transformação, tá? Então aqui são os comandos mais utilizados, né? Que é o move, o copy, o rotate, o scale e aí vai, tá? Tem o array para quem trabalha com o AutoCAD. E lembrando que eu expliquei que sempre que eu clicar nessa flechinha aqui apontada para o canto inferior direito, ó, se eu clicar também vai aparecer mais outros comandos. Então o copy ele vai estar aqui e ele também vai estar aqui, ó, o copy. Tá? E aqui, como é menu transform, se eu for na aba transform, também vai ter o copy aqui, ó.
Tá? Então, tanto faz, eu posso escrever, posso aqui, dá para chamar o comando copy de várias maneiras, tá? Então, depois vocês vão ver aqui que tem o Curve Tools, que também tem o Curve Tools aqui, e aí vai, tá? Bom, vou pegar aqui o comando copy, já está tudo selecionado, então aqui eu só vou explicar uma coisa bem importante, ó. Quando já está tudo selecionado, e eu clico no comando copy, ele já entendeu que eu quero copiar aquilo. Então, eu simplesmente, tá? Vou em uma das vistas, eu posso aqui na vista de lateral direita ou aqui na vista frontal, tanto faz, tá? Na de topo eu não recomendo, né? Para fazer o que a gente vai fazer agora. Então eu vou clicar aqui e vou copiar aqui para cima. Ó. Eu poderia digitar um valor, mas eu estou usando a grade aqui, tá? Por exemplo, aqui, se eu não me engano, aqui acho que tem 10 subdivisões aqui, ó. Eu posso clicar aqui ou eu posso empurrar para cima, digitar o valor 10. Ele já entendeu que é 10, ó, para cima. Tá? Bom, cliquei aqui, ok. E essa linha aqui a gente pode usar essa aqui. Tá? Podemos fazer o exercício dessa forma aqui também. Tá? Só para explicar. Se achar que vai atrapalhar, que vai ficar mais difícil, porque aqui aparece os pontos e aqui não aparece, a gente pode deletar essa linha aqui. Tá? Lembrando que mesmo não aparecendo os pontos aqui, se eu deixar aqui, ó, canto inferior, canto inferior esquerdo aqui, ó, vocês estão vendo que está habilitada aqui uma ferramenta chamada Endpoint aqui, ó, tá? Tem aqui um botão chamado OSNAP, que é Object Snap, que é igual ao do AutoCAD, e também tem o Endpoint ou End, que é igual ao do AutoCAD também, tá? Bom, voltando aqui, tá? Se eu clicar aqui no comando, ó, como está o End ligado lá, ó, ele já puxa os End aqui, ó. Tá? Ele já vai puxando aqui, ó. Tá? Bom, eu vou acabar deletando aqui, essa linha aqui. Vou pegar esse aqui e vou copiar agora. Ó, comando copy. Vem aqui na vista de topo. E copio aqui, ó. Tá? Beleza. Bom, no exercício que eu fiz lá no Grasshopper, tá? No Grasshopper, ele é a mesma coisa, que esse aqui ele só tá invertido. Aqui eu fiz a queda para cá, no exercício eu fiz a queda para o outro lado, mas é exatamente a mesma coisa. Tá? Então aqui, tá? O que a gente pode fazer? Eu posso pegar o comando polyline, posso vir aqui, ó, clico aqui, depois eu clico aqui, ó, tá vendo que está puxando a ferramenta de precisão, ó, clico aqui e depois eu clico aqui. E daí isso aqui é uma parte, tá, da estrutura dessa treliça que eu estou desenhando. E eu também posso fazer o seguinte, ó, eu posso pegar o comando line, vem aqui, opa, deixa eu ver onde está aqui, comando line, porque não está achando que é endpoint aqui, endpoint, aqui, achou aqui, tá, fez um segmento. Vou fazer com o polyline também, ó, começa e termina, é a mesma coisa. Por que ele não está achando aqui? Ah, porque aqui, ó, desculpa. Por que ele não está achando esse ponto aqui, ó? Porque aqui ele achou um endpoint, tá? Aqui ele acabou indo pela grade. Eu vou deletar aqui para fazer de novo aqui, ó. Aqui eu tenho que habilitar a ferramenta aqui embaixo, ó, a ferramenta point. Deixa eu até aqui, ó. Porque a gente tem num ponto, ó. Tá? A gente tem num ponto aqui, ó. Então agora vai dar certo. Então aqui, ó, se eu pegar aqui a ferramenta line, aqui, ó, perdão, né? Acabei errando aqui, ó. Ele vai achar o point. Point, ok. Beleza, fez um segmento. Se eu der o Enter, ele sempre vai chamar a última ferramenta, ó. Ou eu poderia simplesmente clicar de novo, ou digitar line, que é a mesma coisa. Ó, Enter. Ou line. Ó, já achou aqui o line aqui. Tá. Tanto faz. Tá? Vocês viram que dá para ir por aí. Daqui pela linha de comando, dá para ir por aqui.
dá para ir pela aba, dá para fazer de várias maneiras, né? Só que a diferença aqui é o seguinte, ó, a gente vai ter que colocar uma espessura nessas linhas aqui, tá? A espessura, tá, dessas linhas é um comando chamado pipe, que eu posso digitar pipe. E se eu não me engano, o pipe ele está aqui no sólido. Aqui, ó, pipe. Ó, o comando está aqui no sólido aqui, ó. Tá? Então aqui está a ferramenta pipe, eu posso clicar por aqui. Tá? Ou eu posso simplesmente digitar pipe e vai aparecer aqui, ó. Só que veja a diferença aqui, ó. Nesse aqui, ele é um objeto só. Aqui são 3 objetos. Tá? Se eu selecionar aqui e digitar pipe, ou for lá na ferramenta pipe, o que acontece? Ó, ele pede para eu colocar um diâmetro aqui. Tá? E também ele vai colocar outras divisões aqui. Tá? Ele vai colocar outras opções aqui. Tá? Aqui eu posso colocar raio, posso colocar diâmetro. Tá? Vamos deixar diâmetro por enquanto, deixar 1. E aqui ele pede para arredondar ou achatar o raio aqui. Vamos deixar como null por enquanto. Tá? Então está como raio diâmetro 1. Ó. Então o diâmetro inicial é 1 e ele está pedindo para eu confirmar se é esse diâmetro aqui mesmo. Ó. Então é esse diâmetro aqui mesmo. Ele foi lá e fez o pipe. Só que acontece, ó, ele acaba, na curvatura, ele acaba fazendo isso aqui, ó. Ele tem que fazer o fechamento, né? Aqui no ângulo de 90 graus ficou legal. Mas aqui, onde que tem esse outro ângulo aqui, que não é um ângulo de 90 graus, ele ficou uma elipse, ficou meio estranho. Tá? Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, até eu acho que eu posso, se eu não me engano, selecionar os 3. Vamos lá, pipe. Vou deixar raio 1. Ó, ele faz um fechamento mais bonito, tá? Ele faz um fechamento mais coerente com o que a gente quer. Então a gente vai evitar usar dessa forma aqui, ó. Ó, vou até colocar aqui o preenchimento aqui para vocês verem, ó. Tá? Então a gente vai evitar fazer dessa forma aqui. Ó, tô deletando só o pipe, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui, ó? Essa estrutura aqui, a gente vai pegar, vai selecionar ela aqui, vai selecionar essa. Para selecionar mais de uma ao mesmo tempo, eu deixo Shift pressionado. Shift soma seleção. Posso selecionar todas elas aqui. Pipe. Depois eu vou mostrar outras maneiras de usar o pipe. Dá para deixar ele arredondado na ponta, dá para deixar ele fechadinho, dá para fazer várias... Dá para deixar ele aberto também, dá para fazer algumas maneiras. Ó. Vou pegar o pipe aqui. Só que eu vou pegar aqui e vou colocar valor de diâmetro 0.5 diâmetro. Vou dar um Enter. Ó, já fez aqui. Ó. Então essas partes aqui, ó, eu poderia simplesmente selecionar elas. Ó, seleciono aqui. Opa, deixa o Shift pressionado, ó, selecionei. E eu posso simplesmente pegar agora aqui o comando copy, ó. Vem aqui em cima do ponto. Vamos ver se ele vai pegar o ponto ainda. Pegou endpoint aqui, tanto faz, ó. Copio aqui. Achei point, copia aqui. Copia aqui. Copia aqui e copia aqui, ó. Opa, só aqui acabei cometendo um pequeno erro aqui, ó. Eu fui pela vista de topo e esqueci de olhar na vista de perspectiva aqui, ó. Tá? Lembrando que eu estou pegando só o pipe e eu não estou pegando a linha, tá? Então aqui eu posso, como é que eu estou desenhando dentro da grade, ó, eu consigo aqui puxar
bem certinho aqui, ó. E caso eu não consiga, eu posso pegar aqui e usar a ferramenta de precisão e eu vou conseguir colocar lá bem certinho. Tá. Deixa eu só ver aqui. Vou Ctrl Z aqui. Deixa eu pegar o Move. Vou pegar esse end aqui. E vou colocar nesse end aqui, ó. Agora ficou certo. Beleza. Então aqui nós temos uma parte da treliça aqui. E daí o que faltou lá para a treliça que a gente tinha feito lá no 3D Studio Max lá, faltou a gente só fazer aqui, essa aqui ficou errada. Deixa eu só puxar essa aqui, ficou errada. Ficou só faltando a gente fazer aquelas estruturas que ficam aqui no meio, né? Tá. Deixa eu só puxar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Vou pegar um copy aqui. Beleza. Bom, fizemos aqui a estrutura. Daí agora, para finalizar, é só pegar aí, fazer as linhas diagonais aqui, ó. Que daí eu teria que ligar uma linha aqui, outra linha aqui. Deixa eu esconder aqui primeiro, ó. Esse aqui não ficou legal. Esse aqui não encaixou direito. Ó. Vou desligar o end aqui e vou deixar só o point ligado agora aqui, ó. E também ficou muita subdivisão aqui. Eu vou acabar deletando aqui para ficar mais fácil da gente entender o exercício aqui, ó. Então pega aqui o comando line, liga o point aqui, ó, point, com point, enter, point, com point. Aqui eu vou deixar uma espessura um pouco mais fina. Depois aqui na vista de topo aqui, ó. Ele não está conseguindo ver o point aqui. Deixa eu esconder aqui, ó. Vamos esconder aqui, ó. Tá atrapalhando aqui, ó. Os pipes estão atrapalhando. Seleciono os pipes aqui. Aqui tem uma lâmpada aqui, ó, tá? Essa lâmpada aqui é só pegar aí, clicar nela e escondeu, ó. E daí agora o que eu vou fazer, ó? Pegar o line de novo. Agora eu venho aqui, point com point, enter, point com point. Opa, esse aqui seria aqui, ó. E aqui, na parte de trás, aqui, e depois aqui e aqui. Esses pontos aqui, ó, como eu acabei simplificando, ó, só tem que tomar cuidado aqui, ó. Se eu selecionar da esquerda para a direita, eu acabo pegando tudo aqui, ó, tudo que encosta. Se eu pegar da esquerda para a direita, só o que está dentro da seleção ele vai selecionar. Então, vou deletar esses pontos aqui. E essa linha aqui a gente vai editar ela
Vamos editar aqui um ponto aqui. Vamos deixar um pouquinho mais curto aqui, ó. Deixa um pouquinho no ponto aqui. Deixa um pouquinho mais curto aqui. Aqui no ponto aqui, deixa um pouquinho mais curto aqui. Beleza. Tá? Agora, esses aqui, ó. Lá a gente tinha colocado 0.5. Aqui a gente vai fazer um pouquinho mais fininho. Deixa o Shift pressionado aqui. Pode selecionar tudo de uma vez só, né? Para não ficar selecionando um monte de coisa. E aqui a gente vai fazer o pipe. E vai colocar 0.25. Beleza. Tá feito aqui. Para voltar aquilo que a gente escondeu. Vocês estão vendo aqui que o botão da esquerda ele esconde. O botão da direita ele mostra. Aqui tem que fazer esses pipes aqui, teria que fazer de novo aqui, ó. Esse aqui, esse e esse. Nós vamos fazer o pipe de novo. Pipe, porque eu acabei errando lá, né? 0.5, beleza, aqui, ó. Tá? Nossa treliça aqui, ela tá desenhada aqui, ó, tá montada aqui. E daí, se eu quero fazer ela mais comprida, eu posso simplesmente, ó, selecionar ela aqui, essa parte, e eu posso pegar um copy, ó, e copiando ela várias vezes até ela ficar do tamanho que a gente quer aqui, ó. Certo? Então aqui eu vou até, dessa vez que eu vou deixar só o material aqui. Opa, acabei pegando errado aqui. E daqui a princípio está a nossa treliça. Se eu não quero esse tipo de visualização, eu posso clicar aqui, ó, e eu posso colocar uma visão técnica aqui, ó. Ó, ele vai pegar e vai renderizar aqui para uma visão técnica. Posso colocar para uma caneta, tá? Então eu posso ver alguns tipos de visualização renderizada aqui, ó. Então aqui está a nossa treliça aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui. Opa. Perdão, aqui. Vou colocar aqui no padrão original aqui. E aqui deixa o iframe. Bom, espero que tenha ficado fácil de entender o exercício. Tá? Isso aqui é só um básico do Rhino para a gente começar a trabalhar, para vocês começarem a entender como é que funciona. Então, aqui é um exercício, espero que vocês tenham conseguido fazer, vocês tentem fazer. Qualquer dúvida, vocês vão deixar os comentários aqui embaixo do vídeo para eu poder ajustar o exercício ou para poder estar assessorando vocês da melhor forma possível. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.